De volta com Vida e Saúde na TV. Vamos entrevistar agora o Dr. Milton Sabino. Ele é especialista e mestre em periodontia, especialista em plantodontia e também especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, temos várias especializações aqui, né? Hoje vamos falar exatamente sobre implantodontia, não é mesmo? O que é implantodontia? Implantodontia, o implante dentário é a colocação de um pino de titânio abaixo da gengiva e dentro do osso. Esse implante, esse pino, ele vai fazer a função da raiz do dente natural. Ou seja, ele vai servir como se fosse a raiz de um dente. E em cima dessa raiz de dente, desse implante, é onde o dentista vai colocar a coroa do dente. Agora você tem uma novidade, né? Impressionante, inclusive em relação à tecnologia utilizada agora na implantodontia. Qual é? Verdade. A área de saúde tem evoluído cada vez mais e de maneira mais rápida. Se fala muito hoje em dia da carga imediata, né? Então a carga imediata é a grande novidade do momento, todo mundo fala. Na carga imediata você vai no consultório do profissional, ele coloca os implantes e depois entre 12 e 72 horas você coloca os seus dentes. Agora nós temos uma novidade, não é no implante, são nos exames que fazem os implantes. Por quê? Você vai no consultório, eu te peço uma tomografia computadorizada da sua face. Esse exame vem para o meu consultório num CD e eu faço a sua cirurgia num computador. Eu faço a cirurgia virtual. Que coisa. Esse é muito impressionante. Aí eu pego essa cirurgia virtual, envio para um lugar. Eles me mandam o seu osso em resina, num plástico, com a perfuração feita, a inclinação feita. E em cima disso os dentes são feitos. Então, na hora da cirurgia, eu sei exatamente onde eu vou colocar o implante e onde eu vou colocar o dente. Então, eu coloco o seu implante e em cima dele já coloco o seu dente. Muito interessante. Qualquer pessoa pode fazer uso disso? Não. Não. Na verdade, são duas palavras que nunca se fala em saúde. Sempre e nunca. Nem todas as pessoas podem e aquela pessoa não é que ela nunca vai poder. Mas para você fazer um implante imediato, tem que ter uma quantidade boa de osso, né? E uma qualidade boa de osso. Então isso tem que ser muito bem pesquisado antes da cirurgia. E qual é o procedimento para esse tipo de implante, doutor? O procedimento que o paciente, inclusive, uma dica para os pacientes ficarem atentos, é o planejamento que foi feito antes da cirurgia. E o que é o planejamento? Porque as pessoas falam muito de planejamento, mas o que é exatamente? O planejamento é o dentista pedir exames suficientes em que ele, dentista, possa diagnosticar qual a melhor quantidade de implantes, onde devem ser colocados os implantes e qual o melhor tratamento para aquele paciente. E aí explicar isso para o paciente com suas vantagens e desvantagens. Esse é o planejamento. Se o planejamento não for bem feito, o risco de você ter um insucesso é muito grande. Você trouxe aqui umas imagens, né? Isso daí seria o quê? O procedimento? Esse é o procedimento que nós conversamos agora a respeito de você fazer os implantes num período de 4, 5 horas, já ter os dentes feitos. Porque o que acontece? Aqui eu tenho a sua tomografia. A tomografia é um exame onde eu tiro várias radiografias de 2 em 2 milímetros da região que eu quero operar. Então eu sei exatamente cada pedacinho do seu osso. Estaria incluso no planejamento? No planejamento. Em cima disso é que eu faço planejamento. Porque aqui eu sei a qualidade do seu osso, onde você tem osso, onde você não tem osso, onde você tem inervação. Então o que nós fazemos? Nós chegamos aqui no computador, eu sei onde está o osso, eu pego o implante, coloco ele aqui no seu osso. Como nós vamos fazer durante a sua cirurgia. Então ele está colocado aqui. Quando eu coloco o implante aqui, eu posso ver como ele ficou posicionado aqui embaixo. Olha lá, ele está posicionado longe do nervo, muito perto do implante do lado. Aqui eu já teria que mudar essa posição do implante. Isto eu mando para uma empresa e eles me mandam exatamente o seu osso com o implante na posição que eu quero colocar. Temos as empresas nacionais e as internacionais. Pode-se falar mal da empresa nacional, doutor, em termos de implantes? Podemos já parabenizá-las? A empresa nacional e internacional são muito parecidas. Você pode falar bem de muitas empresas nacionais e pode falar bem de muitas empresas internacionais. E podemos falar mal de um monte de empresas nacionais e de um monte de empresas internacionais. Na verdade, o que muda em relação aos implantes? Vamos falar no Brasil. Toda empresa no Brasil tem que ser certificada para poder fabricar um implante. Então nós temos que levar em consideração que todos os implantes são de titânio, são próprios para se colocar na boca. Qual a diferença entre um bom implante e um mau implante? É que no bom implante, você além de ele ser mais sofisticada a fabricação, as peças que vão se encaixar nele depois permitem que você, se você por um acaso errou um pouquinho, ficou um pouquinho mais virado, você compensa esse erro. E os implantes
de uma qualidade inferior, eles não têm muitas peças para colocar no implante e a adaptação dessa peça no implante geralmente é ruim. Então, é essa que é a diferença entre os implantes de boa e má qualidade. Então, o principal alerta, a principal observação é se existe certificado. Essa empresa tem certificado para trabalhar. Mas todas têm. Na verdade, quem vai se preocupar com isso é o dentista. O dentista. É o dentista. Porque o dentista é que tem que ser responsável pelo que ele está colocando. Certo. Tá? Porque o paciente vai na opinião do dentista. Por isso, procurar sempre um dentista de confiança. Certo. Não pode ser nacional ou internacional. Pode ser nacional ou importado, os dois, os resultados são ótimos. São bons. Ótimo. Existe rejeição? Não. O implante não rejeita. Isso muito se fala a respeito de rejeição do implante. Inclusive, muitas pessoas quando perdem o implante falam, meu implante rejeitou. E o dentista às vezes fala, seu implante rejeitou. Não, o implante é feito de titânio. E o titânio é um material inerte ao osso. O que quer dizer isso? Quando você coloca o implante dentro do osso, o seu osso não percebe que ele está lá. O osso percebe que você fez um furinho nele. Mas quando você coloca o implante, o osso não percebe que tem coisa lá dentro. Então o que ele vai tentar fazer? O osso vai tentar fechar aquele furinho. Quando ele tenta fechar o furinho, ele aperta o implante lá dentro. E é isso que faz o sucesso do implante. Agora, isso não impede que existam falhas na cirurgia, que existam falhas no pós-operatório do paciente, que aquele osso não seja um osso que a gente esperava que fosse tão bom. Então, podem ocorrer insucessos, mas não por rejeição. E ocorrendo insucesso, não se preocupa. Espera um pouquinho e faz de novo. Pode fazer de novo. Pode fazer de novo. E o paciente sente dor? Todo mundo se preocupa com isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, gostoso não é, mas não dói. Não dói. É uma cirurgia, o paciente vai ficar algumas horas de boca aberta, anestesiado, mas é desagradável, mas não dói. Tá? Por quê? Porque a única parte que você tem que poderia causar alguma dor é na parte da gengiva, quando você vai cortar a gengiva. Essa técnica que eu te falei anteriormente, nem precisa abrir a gengiva às vezes. Não. Você coloca e faz o furinho por cima da gengiva mesmo, algumas vezes. Agora, quando você corta a gengiva, pode sentir alguma dor. Mas você estando bem anestesiada, anestesia normal de dentista, aquela que todo mundo está acostumado, você abre aquela gengiva e a partir daí o osso, ele não tem quase sensibilidade. Além da anestesia estar atuando, o osso tem muito pouca sensibilidade, então não costuma ser dolorida. E o pós-operatório, eu acho o pós-operatório bem suportável para o paciente. Tá? Ele fica um dia em casa e depois ele pode voltar para as atividades dele. Tá certo, quem não tem osso pode receber. Pode receber, mas aí nós temos que entrar em hospital, aí já é um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado. Tá ótimo, mas tudo é possível, tudo né? Como possível. Você disse. Não Todo mundo nunca, pode receber implante, você pode às vezes não receber neste momento, mas faz um tratamento, coloca a sua saúde boa. É isso que a pessoa tem que ter para fazer implante. Obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Conversamos aqui no Vida e Saúde na TV com o doutor Milton Sabino.